Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa semana eu resolvi abordar o tema da nutrição. Como usar um suplemento no nosso dia a dia da forma certa. Há pouco tempo eu passei pela fábrica da Vitafor, fiz um tour completo, conheci vários nutricionistas de diferentes partes do nosso Brasil. E aí, lógico, quis trazer todo mundo aqui pro canal, porque é tanta coisa legal pra gente poder aprender. E o vídeo de hoje é destinado para aquela turma que adora academia, que gosta de suplemento para atletas de alta performance. Mas, vou dizendo já o seguinte, eu sei que muita gente que vai pra academia adora pedir a receita pro colega do lado, né? Fala assim, e aí, que whey que você tá tomando? O que você tá tomando agora pra poder ganhar massa, pra ficar grande, pra aquela coisa toda? Tem um negócio, receita do colega não é indicado, não é legal. O que é legal é sempre você buscar um profissional da área da saúde para te explicar, te ensinar e te indicar o que é o mais legal para o seu corpo, para o seu ritmo, para aquilo que você precisa. Então, além de todos os nutricionistas convidados da Vitafor, a gente vai ter a participação especial do Ricardo Sodré, que é uma sumidade nesse assunto e vai ter muita coisa legal para explicar para a gente, para nos ensinar. Bora para a primeira pergunta. E a primeira pergunta eu quero fazer para a Anne Caroline. Eu quero saber qual é a importância da nutrição na vida de um atleta, para quem vai para a academia. Vou te responder falando da prática clínica. No consultório, os atletas muitas vezes chegam com as queixas de cansaço, fadiga, falta de energia. E por quê? Porque a nutrição ela é essencial, ela é de extrema importância para o atleta, porque ela é o combustível para o atleta fazer as sessões de treinamento. Então, quando a gente aplica uma alimentação ajustada e uma suplementação necessária, nós conseguimos fazer com que esse atleta tenha a sua melhor performance. Lá na fábrica da Vitafor, eu escutei uma expressão que me chamou muito a atenção, que é periodização nutricional. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Você deve ter feito a mesma cara que eu fiz a primeira vez que eu ouvi isso, mas eu entendi que faz toda a diferença na vida de um atleta, na vida de quem gosta de treinar. Quem vai falar um pouco mais disso pra gente é a Daniela. A periodização nutricional nada mais é do que uma estratégia que a gente utiliza dentro da nutrição visando atingir o objetivo do atleta, que é torná-lo campeão. Qual que é o grande lance da periodização nutricional? É que é o nutricionista que faz. Então, a ideia de, ao longo do ciclo de treinamento, você trabalhar com macronutrientes e micronutrientes, levando em consideração intensidade de treinamento, volume de treinamento, sessões de periodização, onde vai ter treinamentos mais restritos, treinamentos mais longos, levar tudo isso em consideração na hora de formular o planejamento dietético, eu acredito que seja um dos grandes sucessos onde a gente coloca o primeiro lugar no pódio. Faz totalmente a diferença. Então é importante que durante esse período o nutricionista entenda do manejo de macronutrientes, de micronutrientes, associando o cardápio alimentar e com certeza a suplementação. Agora eu quero saber o que o Sodré achou disso. Exatamente, como a Dani falou, a importância da periodização nutricional acompanhar a periodização de treinamento. Se a gente não tem essas duas periodizações andando em conjunto, a gente pode comprometer seriamente todas as respostas adaptativas e a resposta ao treinamento que esse indivíduo possa ter. Todo dia a gente aparece uma nova dieta, uma dieta da moda. Quero saber da Georgia, me diz aí, quais são os riscos de seguir essas dietas? Bom, essa pergunta é bem pertinente, né? Principalmente nesse mundo atual, porque a palavra é individualidade. O risco, principalmente para um atleta de elite, que é um atleta que vive disso, que trabalha com aquilo, e a função dele é ganhar o primeiro lugar. Então, para você verificar as dietas da moda, elas geralmente acompanham o quê? A perca de carboidrato ali da dieta, a diminuição. Então, que é a principal fonte de energia para um atleta. Então imagina isso em benefícios e riscos. Benefícios que pode trazer do consumo de carboidrato é em performance. Então é rendimento, é mais rendimento, é você avançar primeiro do que seu concorrente, é você ter menos fadiga muscular, uma melhor recuperação. E agora falando de malefícios, é o risco de lesão, é o risco de ter uma hipoglicemia no meio de uma prova, por exemplo. Então são riscos mesmo que um atleta pode correr seguindo dietas muito restritas. Quais são as estratégias que os nutricionistas usam para colocar em prática a periodização nutricional na vida dos atletas?
As estratégias é principalmente o manejo de macronutrientes, então o principal deles é o carboidrato. Então isso vai depender da fase de preparação e treinamento em que aquele atleta se encontra. Dando o exemplo do fisiculturismo, eu vou ter a fase de hipertrofia. Então nessa fase de ganho, eu preciso de uma demanda e de uma ingesta maior de carboidratos na dieta, né? Para maior rendimento, fonte primária energética. E já na fase final de preparação, onde eu busco a definição muscular, então eu diminuo a oferta de carboidratos, podendo não zerar essa oferta de carboidratos, né? Então eu busco o quê? Otimizar o metabolismo, né? Promover uma adaptação metabólica para oxidar mais gorduras, né? Secar, promover mesmo a fase de definição muscular. Então, esse manejo, essa periodização nutricional alimentar vai depender da fase de preparação e de treinamento em que aquele atleta se encontra. Nossa, é bem interessante isso. O que mais você pode falar pra gente, Sodré? A Nabila falou de maneira muito interessante, porque uma estratégia colocada no momento errado nessa fase de preparação pode estragar todo um período completo de preparação. Usando o mesmo exemplo dela, quando a gente pensa no fisiculturismo, no final da fase preparatória, né, na fase de preparação, o carboidrato ele entra com uma relação muito interessante com o processo de hidratação. Então, não só aquelas respostas adaptativas, favorecendo uma oxidação de gordura, uma redução de gordura corporal para adequação da composição corporal, visando a competição, o carboidrato ele é um macronutriente importante porque ele participa desse processo de desidratação no indivíduo que pratica o fisiculturismo. Agora, Patrícia, conta pra gente quais são as maiores dificuldades de um atleta que não possui acompanhamento. Bom, Ana, pegando um pouquinho do que as colegas também falaram, quando o atleta não tem essa periodização, eles têm a maior dificuldade, às vezes nem conseguem chegar no objetivo principal, então eles têm um desempenho prejudicado. A recuperação também é de forma mais lenta e é prejudicada. E dentro desse processo, existem erros que são muito comuns, né, entre os praticantes de atividade física e dos atletas, né? Às vezes o uso exacerbado de proteínas, né, principalmente por atletas de musculação, não há essa necessidade. Primeiro a gente tem que adequar a alimentação, né? Depois a gente entra com a suplementação, mas sempre de forma balanceada, adequada, nada em excesso. Tem também o consumo de carboidratos de forma exagerada, principalmente por atletas de endurance, né? Porque tem um gasto energético mais elevado e acham que pode consumir, né, de forma exagerada e aí que pode ser feito durante o ano todo dessa forma. Exatamente, e também tem os tipos de carboidrato que são, né, corretos e que às vezes tem essa confusão. Então, assim, engloba tudo isso. Então, Ana, acaba que você fazer o consumo exagerado, né, algo que está além da sua necessidade, ou consumir menos do que está, né, na sua necessidade, dentro do seu objetivo, você vai acabar atrapalhando e diminuindo aí a questão do desempenho, né? Então é sempre muito importante você procurar um profissional habilitado, né? Procurar um nutricionista, ter sempre a alimentação e treino sempre alinhados. O que eu queria saber agora é de como a Vitafor atua na suplementação esportiva. Conta pra gente, Ana Paula. É comum, assim, a base, na verdade, do tratamento nutricional é o alimento. Nós, como nutricionistas, a gente tem o dever e o compromisso de ensinar, de educar o paciente a comer. Só que na prática diária, a gente sabe, na correria, é filho, é marido, é namorado, é cachorro, papagaio. Nessa correria diária, a gente não tem, muitas vezes, como a gente chegar na necessidade diária com o alimento. E aí a gente lança a mão de um suplemento, que ele entra como um complemento das necessidades diárias desse paciente. É muito comum receber em consultório, por exemplo, paciente que treina pesado, que treina intenso e que muitas vezes não consegue, por exemplo, chegar na necessidade de proteína, no aporte proteico que ele precisa só com a alimentação. E aí a gente lança a mão de produtos que tenham essa finalidade e é muito bom contar com empresas que garantam
pro paciente essa necessidade que ele precisa, mas garanta também para a nutricionista uma segurança da gente estar prescrevendo esse produto, uma segurança de controle alimentar, de estar vendendo realmente aquilo que está dentro daquele produto. Então é muito importante que nós nutricionistas tenhamos também essa segurança em prescrever esse suplemento para chegar naquilo que a gente quer com o paciente. É muito comum também receber paciente que quer emagrecer, né? Que quer reduzir gordura corporal. E existem várias estratégias de redução de gordura corporal. E a básica, né, que todo mundo pode concordar comigo, é acelerar o metabolismo desse paciente. E principalmente acelerar o metabolismo em repouso, quando a gente está paradinho aqui. E uma das estratégias que a gente usa é usar ativos termogênicos que conseguem acelerar esse metabolismo em repouso, né? Então a Vitafor tem o Termoplus, por exemplo, que a gente toma, uma forma fácil de tomar. Muitos pacientes na correria do dia não tem como usar ativos como um chá ou manipular isso num trabalho. Então a gente tem com a suplementação essa facilidade, praticidade de estar colocando aquilo que a gente quer para o paciente no dia a dia dele de forma muito mais prática, entendeu? Gente, é tanta coisa pra gente aprender o tempo todo, usar o suplemento na hora certa, na medida certa, para determinado exercício, enfim, faz toda a diferença poder conversar com um profissional. E eu quero saber agora da Jéssica. Eu quero que ela explique pra gente qual é a diferença de um atleta de elite para um atleta amador. Então, Ana, o atleta de elite, ele é diferenciado, né? Ele tem uma exigência muito maior em relação à nutrição. Ela pode ser, inclusive, determinante para o resultado final daquela competição. Então, assim, nenhum suplemento vai compensar uma alimentação ruim. Naturalmente, esse atleta ele vai precisar ter uma alimentação saudável, uma alimentação boa. Então, Ana, na maioria dos casos, esses atletas precisam de recursos ergogênicos, de suplementação, para que eles tenham suporte, né, tanto para o treinamento quanto para a competição. O nutricionista ele vai ter um papel muito importante, né, nessa prescrição desse atleta, fazendo inserção de alimentos naturais, frutas, vegetais, vitaminas e minerais que vão dar o suporte para que ele tenha uma boa recuperação e uma boa produção energética. Sandra, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para poder complementar essa resposta? E só para o seu público entender um pouquinho melhor, quando a gente fala assim, vamos prescrever um aumento do consumo de frutas, legumes, a gente pensa que esses alimentos vão ser fonte de vitaminas, minerais, compostos bioativos que tenham ações variadas, dentre elas, por exemplo, na cascata de produção energética. Então, se o indivíduo não tem consumo, né, desses alimentos nessa variedade, ele não consegue, por exemplo, produzir energia necessária para essa exigência máxima que ele vai ter por ser um atleta de elite. É muita coisa legal para a gente aprender sobre nutrição, por isso que é tão importante falar com o nutricionista, por isso que é tão importante falar com um profissional. Eu queria saber da Fernanda agora, eu queria que ela explicasse pra gente qual é a diferença de um atleta de elite para um atleta amador. O amador, ele busca uma qualidade de vida, ele compete também, só que com menos exigências que o atleta de elite, né? Já a elite, ela busca o alto nível. Ela sempre quer melhorar, né? A evolução, quer sempre melhorar as valências físicas. Então, assim, cada segundo para o atleta de elite vai fazer diferença, tá? Aí que a nutrição esportiva ela entra para suprir essa necessidade nutricional que é gigante, né, para o atleta de elite e para a melhora da performance. Uma coisa que já deu para perceber é que atleta de elite, atleta de alta performance, não consegue tudo aquilo que precisa para o seu corpo com alimentação tradicional, com alimentação do dia a dia. Então, Yasmin, conta pra gente quais são os suplementos para um atleta de elite. Quando falamos em atletas de elite, estamos diante de verdadeiras máquinas de competição. Então, não podemos abastecê-los com qualquer combustível. Isso vale para a suplementação, que é adicional e é essencial, imprescindível para esses atletas de elite. Então, quando ajustamos a base alimentar, aí entramos com a suplementação. E os suplementos nutricionais que são muito importantes para esses atletas são aqueles com alto teor de carboidratos, de proteínas isoladas. Quando falamos também em atleta, não podemos esquecer de otimizar o reparo tecidual muscular, que é justamente evitar as lesões, né? Então, um dos suplementos que com grande comprovação científica é a creatina.
E também não podemos esquecer dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? E eles são essenciais aí porque eles participam do processo de metabolismo, desde o metabolismo energético até o sistema de defesa antioxidante. A Maria Eduarda vai contar para a gente agora quais são os top 3 produtos que um atleta de endurance e de força precisam. Então, Ana, como a gente viu, o atleta de elite é aquele atleta que tem uma demanda energética muito alta. E aí, muitas vezes, só alimentação não vai ser o suficiente. E aí eu chamo que a gente tem alguns suplementos chaves que vão auxiliar tanto na recuperação desse atleta como na otimização da sua performance. E aí, quando a gente fala de atleta de endurance, a gente vai para os diversos tipos de carboidratos. O TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma importante fonte de energia nessa modalidade. E também a cafeína, que vai auxiliar na diminuição da percepção de esforço. E aí, quando a gente vai tratar do atleta de força, a gente vai utilizar também diversos tipos de carboidratos, que vão ser muito importantes na questão da recuperação desse atleta. E também a creatina juntamente com as proteínas, para auxiliar no reparo tecidual e também na hipertrofia desse atleta. Rômulo, conta pra gente quais produtos da Vitafor são destinados para esses tipos de atleta. Então, Ana, a Vitafor ela conta com um rol de produtos com alto grau de pureza e com bastante qualidade. Entre eles nós podemos citar proteínas isoladas, como por exemplo o Isoforte, proteínas complexas associadas, e aí tem o 7-Whey, o Whey Forte. Tem também suplementos que ajudam na diminuição da percepção da fadiga. Módulo de carboidrato, como por exemplo o Carbofor, como o Ricardo falou, que é utilizado para o fornecimento de energia para esses atletas de elite. Agora o Sam vai explicar pra gente o que é essa técnica usada por nutricionistas que se chama Train Low, Compete High. Fala um pouco mais pra gente, por favor. A gente está falando de periodização de macronutrientes. A gente sabe que a dieta tem gordura, lipídio, carboidrato, então a gente tem que fazer algum manejo novo para dar um novo estímulo para aquele atleta. No caso do Train Low, a gente diminui a quantidade de carboidrato que é ofertado em algum momento do dia. Talvez antes do treino, depois do treino, isso a gente vai decidir no consultório. Mas isso faz com que aquele paciente tenha uma biogênese mitocondrial bem interessante e a oxidação de gordura. Para a pessoa entender, por exemplo, a gente pega uma dieta, uma distribuição desses macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos, e o nosso organismo ele se habitua com aquela distribuição. Então a gente precisa causar um estímulo novo. Aí entra toda essa técnica recente, não é uma coisa tão antiga, que está na moda mesmo, que as pessoas estão aderindo e que tem resultado, pesquisa em cima disso. Isso no período de treinamento, porque depois, no período de competitor high, a gente tem a competição, então a gente vai devolver toda a quantidade de carboidratos necessária para o glicogênio se manter em nível máximo. Ricardo Sodré, você quer fazer algum complemento? Quando você baixa o carboidrato, como o Sam falou, o organismo vai desenvolver mecanismos para mobilizar fontes alternativas, digamos assim, de energia para dar conta daquela demanda pela atividade física. Normalmente você tem um estímulo ao consumo de gordura como fonte energética, e aí, no período competitivo, onde a gente tem uma exigência maior, e os carboidratos ele tem essa associação a desenvolver essa melhor capacidade de execução daquele estímulo que o indivíduo está sendo submetido no momento da competição, esse carregamento, né? Você carregar, você trabalhar com alto carboidrato, faz com que o indivíduo aumente os estoques de glicogênio muscular e tenha uma melhor performance durante a competição. Vocês viram quanta coisa legal a gente aprendeu hoje aqui com todos esses profissionais? Agora, se ficou alguma dúvida, você quer saber mais sobre algum produto da Vitafor, coloca aqui nos comentários que eu com certeza vou levar para eles, para todos aqueles especialistas maravilhosos, gravo e trago aqui para vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e tocar o nosso sininho. Beijo e até o próximo vídeo.